Essa é a apresentação do trabalho de graduação apresentado por Fernanda Caroline Moreira sobre o tema De que maneira a segurança jurídica decorrente da titularidade sobre a propriedade intelectual de seu produto pode auxiliar a empresa Coritzi em sua inserção no mercado externo, sob orientação do professor João Cantarelli Júnior. A empresa objeto de estudo deste trabalho, ela foi desenvolvida para fins acadêmicos e é denominada Coritzi. O ramo de sua atividade é a fabricação e venda de chinelos de borracha advindas de reservas extrativistas do Acre. Quanto ao problema de pesquisa, tomamos como base a questão norteadora. O registro da propriedade intelectual da marca e seus sinais dísticos nos órgãos competentes traria segurança jurídica nas relações comerciais entre a Coritzi e seus parceiros nacionais e internacionais? No decorrer deste estudo, trabalharemos com duas hipóteses, sendo a primeira a segurança jurídica advinda da titularidade da propriedade intelectual, e a segunda hipótese sobre o requerimento de registro da marca Coritzi nos Estados Unidos para uma maior seguridade dentro do país destino. Como objetivo deste trabalho de graduação, analisaremos a importância da propriedade intelectual da marca e os seus sinais dísticos, além da segurança jurídica advinda do registro, decorrente como diferencial do mercado e a sua influência nos acordos comerciais. A justificativa no decorrer deste trabalho é a importância em compreender em como a obtenção da titularidade da propriedade intelectual pode refletir positivamente numa operação comercial, se ajustada ao objetivo da empresa Coritzi. Buscando confirmar as hipóteses apresentadas no início deste trabalho, utilizaremos os conceitos de indicação geográfica. O termo de indicação geográfica sinaliza ao consumidor final de que seu produto ou serviço foi produzido ou originou-se num determinado local, absorvendo características fundamentais e relevantes no tocante à qualidade e demais características desse produto ou serviço. Considerando a originalidade dos produtos oferecidos pela empresa fabricante de chinelos Coritzi, a indicação geográfica é a forma de referenciar a origem do produto ofertado tanto no mercado nacional quanto no internacional, ressaltando a sua qualidade e boa reputação vinculadas à procedência do produto oferecido. O processo de indicação geográfica está definido na Lei de Propriedade Industrial, sendo caracterizado em virtude das denominações de sua origem e a indicação da procedência, considerando-se o nome geográfico do país, a cidade, região ou demais fatores geográficos que tenham efeito no reconhecimento do mercado. No caso do processo de extração do látex para a produção da borracha utilizada na fabricação dos chinelos Coritzi, ressalta-se a importância de seguirmos o viés sustentável que deu a origem das tratativas de negócios da empresa objeto deste estudo. O reconhecimento da indicação geográfica faz referência à cultura e originalidade não somente do produto propriamente dito, mas também a um conjunto de fatores que estão relacionados à exclusividade do processo. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual foi criada por intermédio de um convênio firmado em Estocolmo em 1967, com o intuito inicial de promover a proteção da propriedade intelectual ao redor do mundo, em conjunto com as demais organizações internacionais, assegurando a cooperação administrativa entre as uniões de Paris e de Berna. Em 1974, a OMPI se tornou um organismo especializado no sistema da ONU, lidando com temas diretamente ligados à propriedade intelectual, visando promover também o desenvolvimento econômico, cultural e social dos países membros. No decorrer da rodada Uruguai do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércios, notou-se o enfraquecimento da função da OMPI no cenário internacional ao ter os temas de direito de propriedade intelectual discutidos, resultando na criação da OMC. Este tema surgiu em decorrência de uma grande pressão do setor industrial dos Estados Unidos de produtos químicos, computadores e softwares. Por consequência, a OMPI deixa de ter o papel principal neste tema e passa a dar auxílio aos países membros da OMC. Segundo Denis Barbosa, a exaustão dos direitos das patentes é a doutrina segundo a qual, uma vez que o detentor deste direito vende o produto patenteado, cessam seus direitos como titular da patente sobre a marca ou produto, possibilitando apenas a exclusividade de reprodução. De acordo com o artigo 6º do Acordo TRIPS, permite-se que os países interessados optem por incorporar ou não o princípio de exaustão dos direitos. A Lei de Proteção Intelectual, baseada no artigo 43, determina que o direito de impedir a terceira parte não é aplicável ao produto fabricado, de acordo com a patente de processo ou produto que venha a ter sido inserido no mercado interno diretamente pelo detentor da patente. No Brasil, o produto patenteado que tenha sido comercializado no mercado interno, seu titular não terá mais controle sobre as suas operações de revenda ou usos seguidos à primeira venda.
As principais causas de extinção de patente estão dispostas no artigo 78 da Lei de Propriedade Industrial, as quais são a expiração do prazo de vigência, caducidade, renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros, e a falta de pagamento dentro do prazo estipulado pelo inciso 2º do artigo 84 e no artigo 87. Caso resulte na extinção da patente, o objeto será direcionado ao domínio público, passando a ser passível de exploração independente de autorização ou remuneração. O surto pandêmico causado pelo novo coronavírus, conhecido como Covid-19, fez com que a Organização Mundial da Saúde declarasse emergência na saúde pública de importância internacional. Os altos números de infectados e vítimas fatais demonstraram alta criticidade em desenvolvimento das vacinas e demais medicamentos capazes de tratar os sintomas causados. Como consequência do grande aumento dos números de testes de pacientes a serem tratados, os equipamentos hospitalares, reagentes, máscaras de proteção respiratórias tiveram uma gigantesca alta em sua demanda. Levando em consideração os conceitos da lei da demanda e da oferta, surgiram alguns pontos a serem alinhados no decorrer do processo. Devido à extrema urgência da maioria dos itens citados e nas barreiras pré-estabelecidas pela legislação que visam proteger os direitos da propriedade industrial, há o impedimento de uma oferta em larga escala, pois alguns podem estar protegidos por patentes ou desenhos industriais, impossibilitando a entrada imediata de outras empresas neste ramo. A empresa norte-americana 3M, fundada em 1902 no estado da Minnesota, nos Estados Unidos, detém cerca de 400 patentes referente a máscaras de proteção respiratória e seus derivados. Atualmente no Brasil, há cerca de 300 patentes vigentes e pedidos pendentes de análise do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Em relação aos kits associados ao diagnóstico da doença, temos cerca de 30 patentes pendentes em análise. Dado o fato da pandemia, levanta-se a questão dos direitos de propriedade industrial, pois é clara a necessidade da proteção dos recursos técnicos previamente concedidos às detentoras das patentes e marcas. Por outro lado, ressalta-se que a área de pesquisa farmacêutica é um dos setores que mais recebem recursos do governo, e diante de um cenário tão grave, os direitos de propriedade intelectual podem impossibilitar a propagação das tecnologias necessárias, limitando a produção e, consequentemente, o acesso aos bens protegidos por essas patentes. Objetivando um bem maior, ao notarem a gravidade do novo cenário mundial enfrentado devido ao novo coronavírus, diversas empresas e instituições detentoras dessas patentes renunciaram aos seus direitos, mesmo que temporariamente, dando chance a outros fabricantes de ofertarem o mesmo produto ou serviço. O laboratório farmacêutico norte-americano AbbVie, responsável pelo medicamento antiviral comercialmente conhecido como Kaletra, o fármaco amplamente testado para o uso no tratamento da Covid-19, abdicou seus direitos patentários, que seriam barreiras para as demais empresas produtoras de medicamentos genéricos, aumentando assim a oferta dos produtos e maiores pessoas com chances de cura. Outro famoso caso relacionado a ventiladores pulmonares é a companhia Medtronic, que é fabricante de equipamentos médicos. Essa empresa tornou públicas as especificações de seus produtos a fim de fomentar a produção em larga escala dos equipamentos extremamente necessários neste período. Já na Espanha, os pesquisadores da Universidade de Barcelona desenvolveram outros equipamentos médicos não invasivos e de baixo custo e compartilharam suas especificações para que houvesse livre produção conforme a necessidade de cada novo fabricante. Houve grande comoção numa escala global, onde foi necessário rever uma nova forma de tratar as questões da propriedade intelectual e as limitações impostas por ela. O presidente da Costa Rica, numa tentativa de ajustar os termos tocantes às tecnologias úteis para o combate do coronavírus, propôs à OMS que o conjunto de empresas detentoras dos direitos sobre a patente ou marca oferecesse acesso às fichas técnicas dos produtos ou licenciamento gratuito para que todos os países membros pudessem fazer uso. A proposta apresentada pelo presidente da Costa Rica foi aprovada, e a OMS solicitou o apoio dos países, empresas e institutos de pesquisa para dar suporte em todas as questões relacionadas ao tema tratado. Seguindo nesta mesma linha de raciocínio, a famosa Internacional Organização Humanitária Médica, mais conhecida como Médicos Sem Fronteiras, também se mobilizou a realizar um apelo público buscando não patenteamento ou lucratividade sobre os fármacos testados ou vacinas utilizadas neste período de pandemia. Ressalta também a importância de os governos suspenderem patentes já existentes caso as empresas não tenham se prontificado
a ceder seus direitos voluntariamente. O ponto principal almejado nessa estratégia de remoção de patentes ou demais barreiras é a garantia de que haja uma oferta justa para a demanda necessária durante o período de incertezas e que os fornecedores possam disponibilizar estes produtos de uma forma suficiente e a preços justos. A disputa judicial entre Apple versus Samsung relata as dificuldades que o sistema jurisdicional enfrenta ao tratar a violação de direitos de propriedade industrial no âmbito internacional. Este tema está vinculado principalmente ao direcionamento de quais leis deverão ser utilizadas como suporte no decorrer do processo judicial de disputa entre as marcas. Estas acusações têm tamanha proporção, abrangendo leis nacionais, conceitos de territorialidade e jurisdição, culminando em que a empresa ou pessoa violada tenha que iniciar um processo jurídico em cada país onde detenha o registro da patente, não sendo este um processo ideal e que gerariam ônus desnecessários à empresa requerente. As acusações entre as companhias supracitadas são mútuas no quesito às cópias de desenho e de tecnologias em diversos aparelhos celulares, resultando em entraves judiciais em 4 continentes. Mundialmente conhecidas como as grandes adversárias, Apple e Samsung são também grandes parceiros comerciais, sendo a empresa norte-americana um dos maiores clientes da Samsung em processadores e chips de memória. As concorrentes do setor de telefonia móvel têm enfrentado ações judiciais mundialmente sempre após o lançamento de qualquer novo produto, independentemente de quem tenha realizado o lançamento. O que demonstra fragilidade no processo das soluções dos casos é a obtenção de um número considerável de decisões jurídicas distintas de acordo com cada alegação, dependendo de onde o caso está sendo avaliado, predominando a legislação territorial no que diz respeito à proteção dos direitos advindos da detenção da patente em nível internacional. As empresas envolvidas no processo tiveram resultados diferentes para os mesmos casos jurídicos, alterando-se de acordo com a localidade onde o julgamento ocorreu. Sendo assim, ambas as empresas buscam desenvolver técnicas de busca para as jurisdições mais convenientes para os tipos de caso que estão tratando num determinado local, beneficiando-se dos procedimentos e interpretações das leis e regras aplicáveis aos direitos de propriedade intelectual. Atualmente, as disputas judiciais acontecem nos Estados Unidos, na Alemanha, Inglaterra, Itália, Holanda, Austrália, Japão, Nova Zelândia e Coreia. Nos Estados Unidos, onde a disputa tem maior foco devido à grande repercussão internacional, a Apple acusa a empresa sul-coreana de violação de cerca de 7 patentes, sendo cópia de design de seus produtos e formas de interação com o usuário do aparelho, abrangendo formas de toque na tela dos smartphones. Por outro lado, a empresa Samsung acusa a sua grande concorrente de violar cerca de 5 patentes de uso técnico da operação dos dispositivos móveis, tais como a conexão de dados móveis 3G. Em 2012, foi considerado que a Apple não fez violação alguma dos direitos relacionados à posse da patente da Samsung, enquanto a mesma foi acusada de ter violado algumas patentes em diversos produtos, tendo que pagar US$ 1,5 bilhão americanos à Apple. Ambas empresas recorreram à decisão da justiça nos anos subsequentes, não alterando as acusações e sequer o veredito final, mudando somente os valores das multas que deveriam ter sido pagas entre as partes. Nos tribunais ingleses, onde as mesmas ações foram levantadas pelas empresas que disputam a posse das patentes, a justiça declarou que não houve violação alguma. Na Austrália, a Apple conseguiu vitória sobre a sua concorrente e parceira comercial, proibindo as vendas do tablet Samsung no modelo Galaxy Tab. Já na Alemanha, ambos os participantes foram inocentados, não sendo considerado que houve violação de quaisquer uma das partes envolvidas. Após os estudos e pesquisas bibliográficas, nota-se que a proteção advinda da segurança jurídica por intermédio da obtenção da propriedade intelectual é relevante para a empresa Coreice, pois buscando o diferencial em relação aos seus novos parceiros comerciais internacionais, oferece uma maior credibilidade e exclusividade em seus produtos exclusivos da marca. Esta proteção impacta diretamente no intuito principal deste estudo, que é firmar boas relações comerciais fora do Brasil, visando expandir a marca e garantindo a boa qualidade e diferencial de sustentabilidade dos produtos para todos os parceiros da companhia. Realizada a análise de dados levantados durante este estudo, afirma-se a hipótese de que a proteção da marca através da obtenção da propriedade intelectual é um diferencial no cenário de negócios internacionais. Considerando o estudo de caso apresentado e relacionando o objetivo principal da empresa Coreice no ambiente internacional,
Apresentam-se algumas questões em relação à proteção de dados das marcas e patentes, no tocante às possíveis barreiras a serem enfrentadas e os benefícios advindos por obter a posse sobre uma patente. Como barreira, podemos destacar as dificuldades enfrentadas na obtenção de uma sentença judicial que seja favorável à empresa que se sentiu prejudicada ou violada pelo uso incorreto de sua patente, devido às diferentes análises que advêm das legislações locais de onde o processo ocorreu. Como benefícios, a magnitude das empresas em disputa judicial apresentada no estudo de caso deste trabalho afirma que há base legal e suporte para que os direitos do detentor da patente ou marca sejam mantidos, independente de onde o processo esteja ocorrendo. Há de se levar em consideração, então, que o tema principal deste trabalho foi confirmado, visto que a obtenção da titularidade sobre a propriedade intelectual sobre o produto influencia grandemente no combate à pirataria.